Carlos Antônio Bacelli, nascido em Uberaba, Minas Gerais, em 9 de novembro de 1952, é formado em odontologia e funcionário aposentado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Há 34 anos cooperando com as atividades da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, Bacelli é idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre as quais o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, a Casa do Caminho, sendo esta última de amparo às vítimas do HIV. Carlos Bacelli psicografou dezenas de obras de vários outros espíritos, tais como Bezerra de Menezes, Inácio Ferreira e Odilon Fernandes. Atualmente, Carlos Bacelli dirige o Lar Espírita Pedro e Paulo, entidade que abriga várias pessoas de ambos os sexos, mantendo ali as suas atividades públicas de psicografia, aos sábados e domingos pela manhã, atendendo a centenas e centenas de pessoas que acorrem em busca de uma palavra de consolo e de esclarecimento de seus entes queridos que demandaram a vida maior. Sem maiores delongas, passamos a palavra para Carlos Bacelli. É uma alegria estarmos aqui com todos vocês, em Divinópolis, pela primeira vez nesta cidade acolhedora, fraterna, de muitos amigos. Estivemos ontem em Lagoa Santa, hoje em Divinópolis, amanhã estaremos na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, no grupo Sheila, em Pedro Leopoldo. Na segunda-feira estaremos em Belo Horizonte. Queremos agradecer a amizade, a atenção de todos. Inicialmente faremos uma exposição síntese sobre o tema Mediunidade com Jesus, estudando através de uma palestra que organizamos, que desenvolvemos sobre Chico Xavier, fenômeno mediúnico e fenômeno humano. Como nosso irmão Sérgio disse, não se pode falar em mediunidade com Jesus, exercida com Jesus, sem mencionarmos o exemplo extraordinário de Francisco Cândido Xavier. Hoje, 31 de março, estamos recordando a desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. 31 de março de 1869, depois de amanhã, 2 de abril, estaremos comemorando a data natalícia de Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo no ano de 1910. Se estivesse conosco, estaria completando 97 anos de idade. E no dia 18 de abril, no próximo 18 de abril, estaremos comemorando o Sesc Centenário da doutrina espírita, os 150 anos do Espiritismo, como doutrina codificada. 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em Paris, na França. Conforme percebemos, estamos vivendo aí dias importantes, efemérides importantes para o movimento espírita. Inicialmente faremos uma exposição síntese, conforme
já dissemos sobre Chico Xavier, fenômeno mediúnico e humano. Depois, num segundo instante, poderemos responder a uma ou outra pergunta dos nossos irmãos, das nossas irmãs presentes. Teremos 5 minutos, um rápido intervalo, e durante esse pequeno intervalo, alguns companheiros, algumas companheiras recolherão as perguntas feitas por escrito, de preferência sobre o tema, para não nos alongarmos excessivamente. Esclarecemos que o assunto que será desenvolvido a seguir trata-se de um seminário e que desenvolveríamos num tempo mais amplo, de 3, 4 horas. Por esse motivo, andaremos um pouco mais depressa com o assunto, para, evidentemente, não cansarmos os nossos irmãos. Vamos ver aqui se eu vou conseguir manejar isto. Vamos começar com esta frase de Chico Xavier para as nossas reflexões. Mas quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Quando nós ouvimos semelhante afirmativa de Chico Xavier, de uma pessoa tão importante, comparando-se a uma formiga, como também costumava comparar-se a um verme, a um cisco, a um pé de capim, nós pensamos de imediato que precisamos de um pouco mais, todos nós precisamos um pouco mais de humildade no cumprimento dos nossos deveres espirituais. Nós nos recordamos de que certa feita, contou-nos o Chico, ele havia concedido uma entrevista a um repórter e, respondendo a uma pergunta, ele se comparou a um pé de capim. Quando voltou para casa, feliz pela tarefa cumprida, Emmanuel lhe apareceu e disse: Chico, correu tudo muito bem, mas você cometeu um erro, você cometeu um deslize. E Chico Xavier, na sua simplicidade e grandeza de coração, perguntou ao mentor espiritual: mas qual erro eu teria cometido? Emmanuel respondeu: você se comparou a um pé de capim, Chico. E nem a um pé de capim você poderia ter se comparado, porque o pé de capim ainda cresce. De fato, o pé de capim cresce, como se Emmanuel quisesse dizer a ele naquele momento: você não cresce. Pé de capim ainda cresce. Então, quando nós falamos em mediunidade com Jesus, nós precisamos pensar que mais importante que qualquer técnica de desenvolvimento mediúnico, que mais importante que qualquer conhecimento teórico da mediunidade,
é o nosso posicionamento dentro da doutrina, é o nosso posicionamento na condição de medianeiros. Com que propósito estamos procurando a mediunidade? O que nos move interiormente na procura dessa ou daquela faculdade mediúnica, no desenvolvimento dessa ou daquela faculdade? Como nos consideramos na condição de adeptos da doutrina espírita? O que estamos fazendo no espiritismo? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa intenção mais íntima? Como o nosso caro Dr. Odilon sempre nos diz, existem médiuns que estão na mediunidade para servir a doutrina. A causa da doutrina espírita na revivescência do Evangelho de Jesus é muito maior que o exercício dessa ou daquela faculdade mediúnica. No entanto, muitos estão no espiritismo para se servir dele. Muitos estão na mediunidade para se valer da mediunidade, procurando projeção, procurando qualquer tipo de ganho, procurando qualquer vantagem de ordem pessoal. Chico Xavier atravessou a existência servindo o próximo. Por isso que, de certa forma, ele se transformou numa unanimidade, no homem sem arestas, porque se ele se notabilizou na condição de médium excepcional que foi, ele também se projetou e principalmente se projetou pela sua bondade, pela sua condição de homem de bem. Vejamos, os livros psicografados por Chico Xavier, como ele próprio costumava dizer, pertenciam, como pertencem, aos espíritos. Os espíritos escreviam através dele. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Cornélio Pires, Maria Dolores, Meimei e tantos outros. Mas os exemplos de vida que nos foram deixados por Chico Xavier pertenciam a ele, ao espírito dele. E sem dúvida alguma, dos livros escritos por Francisco Cândido Xavier, não há um que supere em qualidade o livro de sua própria vida, o livro que ele escreveu no dia a dia, ao longo de quase 93 anos de profícua existência entre nós. Desses 93 anos, quase 93 anos de idade, 75 anos servindo a causa da doutrina espírita, e ainda se considerava uma formiga. Quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Nós precisamos de pensar muito nisso dentro de nossa movimentação doutrinária, para que nós não nos equivoquemos, para que nós não venhamos a nos considerar aquilo que nós efetivamente não somos. Por esse motivo, nós iremos estudar
Chico Xavier, na condição de fenômeno mediúnico e fenômeno humano. Como fenômeno mediúnico, nós consideramos Chico Xavier o maior da história, tanto no campo dos efeitos físicos, quanto no campo dos efeitos intelectuais. Porquanto Chico Xavier representa o ápice da mediunidade. Representou para nós o clímax da mediunidade. Ele se notabilizou como médium psicógrafo, sendo autor de mais de 400 obras traduzidas para diversos idiomas. Um dos autores mais lidos em todo o Brasil, só perdendo para Paulo Coelho. Depois de Paulo Coelho, Chico Xavier foi o autor ou coautor mais vendido no Brasil, cerca de 30 milhões de exemplares, sendo que os seus livros já foram traduzidos para diversos idiomas, para o inglês, para o francês, para o castelhano, para o japonês, para o esperanto, para o grego, etc. Mas Chico Xavier não era apenas médium de psicografia, era também extraordinário médium, clarividente, clareaudiente, médium de cura, médium de efeitos físicos. Como veremos, os espíritos se materializavam de corpo inteiro, através de sua mediunidade de efeitos físicos. Emmanuel se materializava de corpo inteiro, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz. Nós em Uberaba tivemos oportunidade de testemunhar diversas curas realizadas através do médium Chico Xavier. Pouca gente sabe, mas durante mais de 50 anos, quase 60 anos, Chico Xavier também funcionou como médium receitista. Ele trabalhava tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba como médium receitista, recebendo dos espíritos, em média, por cada reunião, cerca de 150 a 200 receitas. Os espíritos, através dele, receitavam homeopatia, tratamento homeopático ou tratamento espiritual na casa espírita. Não raro, através de Chico Xavier, no trabalho de receituário, os espíritos transmitiam aos consulentes orientações pessoais. Nós acompanhamos durante muitos anos em Uberaba, na comunhão espírita cristã, primeiro, e mais tarde no grupo espírita da prece, acompanhamos durante muitos anos o trabalho de receituário. E através desse trabalho de receituário, muitos se curavam dos males que os afligiam. Porque Chico Xavier, é bom que se diga isto, Chico Xavier não era apenas e tão somente procurado para um contato com o mais além, através das cartas psicografadas. Não, ele era procurado pelos desenganados pela medicina,
por pessoas desesperadas, por pessoas com problemas espirituais graves, com problemas de obsessão, com transtornos psíquicos, os mais variados, transtornos psicológicos. Ele não era procurado apenas para uma mensagem. Ele não era procurado apenas como médium psicógrafo. Ele era procurado principalmente como um ser iluminado. Ser iluminado que efetivamente ele o era e continua sendo na pátria espiritual. Sem dúvida alguma, nós colocamos Chico Xavier como sendo o maior fenômeno mediúnico da história, e não apenas da história recente da doutrina espírita. O Espiritismo estará completando 150 anos no próximo dia 18. Trata-se de um tempo relativamente curto para uma doutrina, para o que uma doutrina de tríplice aspecto, como é o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, pretende junto à humanidade. Não se tem notícia na história da humanidade de um médium, é claro, excetuando-se Jesus Cristo, se bem que Jesus Cristo não pode ser considerado propriamente médium. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, coloca Jesus na condição de médium de Deus. Era tal a sintonia entre Jesus e Deus que o levou a dizer: eu e o Pai somos um. Tal era a integração entre ele, Filho, e o Pai. Mas se nós compararmos o médium Francisco Cândido Xavier com qualquer outro médium da história, nós veremos que ele, sem dúvida alguma, pode ser apontado como o maior fenômeno mediúnico da história, não apenas pela quantidade de livros que escreveu, não apenas pela quantidade de livros que escreveu, mas também pela qualidade e pelo tempo que passou no exercício da mediunidade. Nenhum médium exerceu a mediunidade de maneira ininterrupta como ele durante 75 anos. Segundo o professor Herculano Pires, um dos grandes estudiosos da doutrina espírita e da mediunidade de Chico Xavier, ele considerava Chico Xavier o homem psi, quer dizer, o protótipo do homem do futuro. A condição mediúnica é inerente a todos nós, porquanto o Criador não privilegia a nenhum de seus filhos. Todos um dia haveremos de nos tornar como Francisco Cândido Xavier, tanto no campo mediúnico quanto no campo humano. Chico representava o protótipo do homem do futuro. E o professor Herculano Pires escreveu: mas Chico Xavier não é somente um sensitivo psigama, restrito a fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial. Os fenômenos psicapa de efeitos físicos também se realizam com ele de maneira espontânea, até mesmo no meio da multidão. Que tipo de fenômenos de efeitos físicos? Materialização de espíritos, transporte de objetos,
de transubstanciação. Esse fenômeno de transubstanciação é semelhante àquele fenômeno provocado por Jesus nas bodas de Caná na Galileia, em que ele transformou a água em vinho. Durante muito tempo, testemunhamos diversas vezes a chamada magnetização das águas na comunhão espírita cristã. As águas, os vasilhames, se transubstanciavam, e aquela água, o vidro fechado, diversos vasilhames, hermeticamente fechados, que as pessoas levavam, traziam de suas cidades, como nós temos aqui sobre a mesa, 3 garrafas d'água. Lá, na comunhão espírita cristã, eram centenas de garrafas d'água. E quase sempre, sem que ninguém se aproximasse daquelas garrafas d'água, elas passavam pelo chamado fenômeno de transubstanciação. Ora, ficavam cheirando a flores, ora a éter, ora a medicamentos, aos mais diversos medicamentos, assumindo uma cor diferente, transformando-se num líquido leitoso. E esse fenômeno muitas vezes acontecia conosco quando nós estávamos transportando o vasilhame com água na própria mão. Conversamos com diversos companheiros da comunhão espírita cristã que acompanharam Chico Xavier desde quando ele transferiu residência para Uberaba, porque Chico transferiu-se em definitivo para a cidade de Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. Nós começamos a acompanhar Chico Xavier no começo da década de 70. Na primeira década em que ele residiu na cidade de Uberaba, eu estava com pouco mais de 10 anos de idade, 8 anos. Quando ele chegou em Uberaba, eu estava com 7 anos de idade. Comecei a acompanhá-lo dos 17, 18 anos em diante, e ficamos juntos durante 25 anos, mas acontecia diversas vezes. Alguém ia pegar um vasilhame, uma caneca com água, numa torneira qualquer, trazendo para uma pessoa beber, uma pessoa que estivesse com sede, ali no salão, sem poder sair. Aquela água começava a ferver na mão da pessoa, como se alguém tivesse jogado ali um sorrisal, um sal de fruta eno. Ela fervia, e a pessoa, quando ingeria aquela água, ela tinha gosto de remédio, gosto de flor, gosto de éter. Porque enquanto Chico Xavier estava psicografando, enquanto ele psicografava, os espíritos estavam fazendo o seu trabalho no meio do povo. Isso é mediunidade com Jesus. Isto é mediunidade com Jesus. Então nós presenciamos esse fenômeno de transubstanciação diversas vezes, de efeitos luminosos diversas vezes, efeitos inteligentes, de impregnação fluida, perceptível, de ideoplastia, de voz direta. Quantas vezes nós presenciamos em Uberaba, às vezes os espíritos queriam presentear uma pessoa, por exemplo, uma senhora. Nós estávamos lá no grupo espírita da prece, uma senhora já idosa aproximou-se para despedir de Chico. Chico despediu-se dela, a abraçou, a beijou, e antes que ela se retirasse, ele perguntou: a senhora tem aí com a senhora algum lenço?
E aquela senhora idosa, imaginando que Chico estivesse pedindo um lenço emprestado, ela abriu a bolsa e entregou um pequeno lencinho bordado para o Chico. O Chico pegou o lenço e ficou com aquele lenço na mão, à vista de todos nós que estávamos ali, e conversando com aquela senhora. Quando ele devolveu o lenço à senhora, o lenço estava pingando perfume. Nós poderíamos espremê-lo. Por isso que nós precisamos de estudar melhor a mediunidade de Chico Xavier. Ele se notabilizou como médium psicógrafo, como intermediário fiel, intérprete fiel entre os dois planos da vida. Mas ele não atuava mediunicamente, apenas no campo da psicografia. Enquanto ele estava psicografando, servindo-se de sua mediunidade de efeitos físicos, extraindo dele o ectoplasma, os espíritos realizavam diversas curas. Nós estávamos em Uberaba, certa vez, quando ao término de uma reunião, aproximadamente meia-noite, havia terminado a sessão de psicografia, porque nós saíamos do grupo espírita da prece às 4 horas da manhã, às vezes às 5 horas da manhã. Muitas vezes nós saímos do grupo espírita da prece com o sol nascendo, com o dia clareando. Quando ele terminou a psicografia, eu sempre estava à mesa, ao meu lado, Márcia, minha esposa, a uns 80 centímetros de Chico Xavier. Sempre nos colocamos ali, próximos a Chico Xavier, quando um senhor muito alto, que eu nunca tinha visto na reunião, um senhor simples, moreno, alto, estava vestindo um paletó, estava assim colocado, situado logo atrás de mim. Ele estendeu aquele braço comprido sobre a minha cabeça e chamou: Chico, Chico, eu só quero cumprimentar você. E atravessou aquele braço comprido sobre a minha cabeça. O Chico estendeu a mão, ficou olhando. Ele podia ter assim um pouco mais de 60 anos de idade, talvez beirando os 70 anos, mas um homem ainda sacudido, um homem forte. Ele disse assim: eu estou aqui, eu vim aqui só para agradecer você, Chico. Você está me reconhecendo? Chico disse assim: ah, meu filho, eu estou querendo, mas... Ele não gostava de decepcionar as pessoas, não é? Ele não gostava de falar: não, me lembro de você. Se fosse com a gente, né? Nunca vi você. Não, ele não respondia: ah, meu filho, eu estou querendo, mas deve já fazer muito tempo, não é? Como de fato fazia. Ele pegou e falou assim: eu sou fulano de tal de Pedro Leopoldo. Eu trabalhava como maquinista. Aí o Chico falou assim: ah, eu agora estou me recordando de você. Pois é, Chico, eu estou aqui hoje para agradecer a você, porque eu não tive oportunidade. Porque quando você estava em Pedro Leopoldo, eu me casei,